Boa noite, ouvinte do Gato da Madrugada. Espero que você esteja bem. E caso não esteja, que esse vídeo possa te ajudar de alguma maneira. Hoje vamos continuar com a leitura do 9º capítulo do livro de Mary Shelley, Frankenstein. Capítulo 9. Nada é mais doloroso para a mente humana, depois de passar por sentimentos exacerbados numa rápida sucessão de eventos, do que a inevitável calmaria da inação e a certeza que vem em seguida, privando a alma tanto de esperança como de medo. Justine morreu e descansou, e eu continuava vivo. O sangue fluía livremente nas minhas veias, mas nada poderia remover o peso do desespero e do remorso que pressionavam o meu coração. O sono fugia dos meus olhos. Eu vagava como um espírito diabólico, pois cometera indescritíveis atos de maldade, e atrás de tudo isso ainda viria mais, muito mais. Eu estava convencido. Contudo, meu coração transbordava de bondade e amor pela virtude. Eu tinha começado a vida com intenções benevolentes, sequioso pelo momento em que deveria colocá-las em prática e me tornar útil para os meus semelhantes. Agora tudo havia desmoronado. Em vez daquela serenidade de consciência que me permitia olhar para trás com satisfação e daí conquistar promessas de novas esperanças, fui tomado pelo remorso e pelo sentimento de culpa que me impeliu para um inferno de tormentos inaudito que nenhuma linguagem poderia descrever. Esse estado de espírito assolava minha saúde, que talvez nunca tivesse se recuperado inteiramente do primeiro choque sofrido. Eu evitava encarar as pessoas. Todos os sons, de alegria ou complacência, eram para mim uma tortura. E a solidão, uma solidão profunda, obscura e mortal, era meu único consolo. Meu pai observava com pesar a alteração perceptível na minha disposição e nos meus hábitos, e se esforçava, por argumentos deduzidos dos sentimentos de sua serena consciência e da sua vida sem culpas, para me inspirar, forçar moral e despertar em mim coragem de dissipar a nuvem escura que pairava sobre minha cabeça. Você pensa, Victor, disse ele, que eu também não sofro? Ninguém poderia amar mais um filho do que eu amava seu irmão. Lágrimas brotavam em seus olhos enquanto ele falava. Mas não é dever dos sobreviventes que se abstenham de aumentar sua infelicidade pela aparência de um sofrimento desmedido? Esse é também um favor devido a si mesmo, pois o sofrimento excessivo impede a melhoria, ou a satisfação, ou até o desfrute do proveito diário, sem o qual nenhum homem é apto para a sociedade. Esse conselho, embora bom, era totalmente inaplicável ao meu caso. Eu deveria ter sido o primeiro a esconder a minha dor e a consolar os meus amigos, se o remorso não tivesse misturado sua amargura e o terror, seu alárido com as minhas outras sensações. Agora eu só conseguia responder ao meu pai com um olhar de desespero e tentava esconder-me de sua visão. Por volta dessa época, nós nos retiramos para nossa casa em Belrive. Essa mudança foi particularmente agradável para mim. O fechamento dos portões regularmente às 10 horas da noite e a impossibilidade de permanecer no lago depois desse horário tornaram muito irritante para mim o nosso domicílio dentro das muralhas de Genebra, mas agora eu estava livre. Muitas vezes, depois de o resto da família se retirar para dormir, eu pegava o barco e passava horas na água, às vezes com as velas ajustadas. Eu era levado pelo vento. Outras vezes, depois de remar até o meio do lago, deixava o barco seguir seu curso e dava vazão às minhas próprias reflexões infelizes. Frequentemente eu era tentado, quando tudo estava em paz ao meu redor, e eu era a única coisa inquieta vagando agitada naquele palco tão belo e celestial. E a não ser eu, exceto talvez algum morcego, ou as rãs cujo coachar áspero entrecortado era ouvido apenas quando eu me aproximava da costa. Muitas vezes, confesso, fui tentado a mergulhar no lago silencioso, para que as águas pudessem se fechar sobre mim e sobre as minhas calamidades para sempre. Mas eu me continha quando pensava na heróica e sofredora Elizabeth,
a quem eu amava ternamente e cuja existência estava ligada à minha. Pensava também no meu pai e no meu irmão sobrevivente. Deveria eu, com a minha rasa deserção, deixá-los expostos e desprotegidos à malícia do demônio que eu havia solto entre eles? Nesses momentos, chorei com amargura e desejei que a paz voltasse à minha mente, apenas para que eu lhes desse consolo e felicidade, mas isso não poderia acontecer. O remorso extinguia toda a esperança. Eu tinha sido o autor dos males incorrigíveis e vivia no medo diário de que o monstro que eu tinha criado haveria de perpetuar alguma nova maldade. Tinha a obscura sensação de que nem tudo estava acabado e que ele continuaria a cometer algum crime sinalizador, que por sua monstruosidade quase apagaria a lembrança do passado. Havia sempre margem para medo, enquanto existisse alguma coisa que eu gostasse deixada para trás. Minha aversão por esse demônio não podia ser concebida. Quando pensava nele, eu rangia os dentes. Meus olhos se inflamavam e eu desejava com ardor extinguir aquela vida que eu tão impiedosamente havia concedido. Quando eu refletia sobre seus crimes e sua malícia, meu ódio e minha vingança corrompiam todas as barreiras da moderação. E eu até faria uma peregrinação ao mais alto pico dos Andes, se lá estando pudesse atirá-lo do precipício. Queria vê-lo de novo, para provocar o mais extremo aborrecimento em sua cabeça e vingar as mortes de William e Justine. Nosso lar era uma casa de luto. A saúde de meu pai ficara profundamente abalada pelo horror dos acontecimentos recentes. Elizabeth andava triste e desanimada. Já não se agradava de suas ocupações habituais. Todo o prazer lhe parecia um sacrilégio para com os mortos. Aflição eterna e lágrimas. Então ela pensou, seriam o justo tributo a pagar pela inocência tão dilacerada e destruída. E não era mais aquela criatura feliz, que no início da juventude perambulava comigo nas margens dos lagos e falava extasiada das nossas perspectivas futuras. O primeiro daqueles sofrimentos enviados para nos desligar da terra havia-lhe visitado, e sua influência nefasta extinguira o que era mais adorável nela, o sorriso. Quando reflito, meu querido primo, ela disse, na morte desgraçada de Justine Moritz, não vejo mais o mundo e suas obras como anteriormente pareciam. Antes, eu encarava os relatos de vícios e injustiças que lia em livros, ou ouvia de outras pessoas, como histórias de dias antigos, ou males imaginários. Pelo menos eram remotos e mais familiares à razão do que à imaginação. Agora, porém, a desgraça voltou para casa, e os homens parecem monstros, com sede de sangue uns dos outros, mas sem dúvida sou injusta. Todos acreditavam que aquela pobre menina era culpada, e se ela pudesse ter cometido o crime pela qual sofreu, seguramente teria sido a mais depravada das criaturas humanas. Ter assassinado o filho de seu benfeitor e amigo, uma criança que ela cuidou desde o nascimento e que parecia amar como se fosse sua, por causa de uma joia. Eu não seria conivente com a morte de nenhum ser humano, e certamente acharia tal criatura imprópria para permanecer na sociedade dos homens. Mas ela era inocente. Eu sei, eu sinto que ela era inocente. Você tem a mesma opinião, e isso confirma o que eu digo. Infelizmente, Victor, quando a falsidade fica tão parecida quanto a verdade, quem pode estar seguro de alguma felicidade? Sinto-me caminhando à beira de um precipício, onde milhares de pessoas se aglomeram e se empenham na tentativa de me atirar no abismo. William e Justine foram assassinados e o criminoso escapou. Ele anda livre pelo mundo e talvez seja respeitado, mas até se eu fosse condenado a sofrer no mesmo patamar pelos mesmos crimes, não trocaria de lugar com esse desgraçado. Ouvi esse discurso com a mais extrema agonia. Eu era, não de fato, mas com efeito, o verdadeiro assassino. Elizabeth leu a angústia em meu semblante, pegou amavelmente minha mão e disse: Meu querido amigo, você deve se acalmar. Deus sabe o quanto esses eventos me afetaram profundamente, mas não estou tão infeliz quanto você.
Há uma expressão de desespero e, às vezes, de vingança em seu rosto, que me faz tremer. Caro Victor, afaste essas paixões obscuras. Lembre-se dos amigos ao seu redor, que concentram todas as esperanças em você. Nós perdemos o poder de torná-lo feliz? Ah, enquanto nós amarmos, enquanto formos verdadeiros uns com os outros, aqui nessa terra de paz e beleza, a sua terra natal, podemos colher cada bênção tranquilamente, o que pode perturbar a nossa paz. Essas palavras vindas da parte dela, que eu admirava com tanto carinho e acima de qualquer outro tom da fortuna, não deveriam ser suficientes para afugentar o demônio que espreitava o meu coração? Mesmo enquanto ela falava, eu me aproximava dela, como se estivesse aterrorizado, como se no mesmo instante o destruidor estivesse perto de me roubar dela. Assim, nem a ternura da amizade, nem a beleza da terra ou do céu poderiam resgatar a minha alma da aflição. Até os apelos do amor eram ineficazes. Eu estava cercado por uma nuvem que nenhuma influência benéfica conseguia penetrar. Um cervo ferido que se arrasta com os membros desfalecidos até um ponto inacessível para observar a flecha que o feriu e depois morrer. Essa era a imagem que eu fazia de mim. Às vezes, eu conseguia lidar com o desespero sombrio que me assolava. Outras vezes, as paixões turbulentas da minha alma me levavam a procurar, pelo exercício corporal ou pela mudança de lugar, algum alívio para as minhas sensações intoleráveis. Foi durante um acesso desse tipo que de repente saí de casa e, virando os meus passos em direção aos vales alpinos, procurei na magnificência, na eternidade desse panorama, esquecer de mim mesmo e das minhas efêmeras, porque humanas, tristezas. Meus passos vacilantes foram direcionados para o vale de Chamonix, que eu visitava frequentemente na minha infância. 6 anos haviam se passado desde então. Eu estava em Cacos, mas nada havia mudado naquela paisagem selvagem e eterna. Realizei a primeira parte da minha viagem a cavalo. Mais tarde, aluguei uma mula, mais segura e menos suscetível de sofrer lesões em estradas acidentadas. O clima estava bom. A época era por volta de metade do mês de agosto, quase 2 meses depois da morte de Justine, aquele momento infeliz que marcava toda a minha aflição. O peso sobre meu espírito foi sensivelmente aliviado quando mergulhei ainda mais fundo no vale de Arve. As imensas montanhas e precipícios que me cercavam por todos os lados, os sons dos rios ganhando força entre as rochas e as corredeiras das cachoeiras ao redor. Testemunhavam um poder supremo, onipotente, e eu deixava de temer e de me curvar diante de qualquer ser menos poderoso do que aquele que havia criado e que governava os elementos, ali exibidos em meu esplendor mais fantástico. Assim, quanto mais alto subia, o vale assumia um caráter ainda mais magnífico e surpreendente. Castelos em ruínas, pendurados nos precipícios das montanhas cobertas de pinheiros, o impiedoso Arve e as casinhas esparsas espreitando entre as árvores, compunham um palco de singular beleza, engrandecido e sublimado pelos poderosos Alpes, com pirâmides e pináculos brancos e brilhantes que se erguiam acima de tudo, como se pertencessem a outro planeta, a morada de outra raça de seres. Passei pela ponte de Pellissier, onde a ribanceira formada pelo rio se abriu diante de mim. Então comecei a subir a montanha que se eleva sobre ele. Logo depois, entrei no vale de Chamonix. Esse vale, embora mais maravilhoso e sublime, não era tão bonito e pitoresco como o de Servox, pelo qual eu acabara de passar. As montanhas altas e nevadas eram seus limites imediatos, mas não vi mais castelos em ruínas, nem campos férteis. Geleiras imensas aproximavam-se da estrada. Eu ouvi o trovejar retumbante da avalanche que caía e observava a fumaça de sua passagem. O Mont Blanc, o supremo e magnífico Mont Blanc, surgia entre as agulhas circundantes e sua enorme cúpula dominava o vale. A relaxante sensação de prazer, há muito tempo perdida, muitas vezes me acompanhou nessa jornada. Alguma curva na estrada
algum objeto novo, percebido e reconhecido. De repente me lembrava dias passados, associados com a despreocupada alegria na infância. Os próprios ventos sussurravam calmamente, e a mãe natureza não me deixava mais chorar. Então, novamente a influência generosa parou de agir, e eu me vi de novo acorrentado ao pesar e entregue a toda sorte de pensamentos perniciosos. Passei a espicaçar meu animal, esforçando-me para esquecer o mundo, os medos e, acima de tudo, a mim mesmo. Ou então, de maneira mais desesperada, apeava e me jogava na grama, abatido pelo horror e pelo desespero. Por fim, cheguei à aldeia de Chamonix. O esgotamento sucedeu à extrema fadiga do corpo e da mente que eu tinha suportado. Por um breve período de tempo, fiquei na janela, observando os relâmpagos pálidos que surgiam acima do Monte Blanc, e ouvi as correntezas do Arve, seguindo seu ruidoso caminho para baixo. Esses mesmos sons, tremulados, agiam como canções de ninar para as minhas sensações muito exacerbadas. Quando coloquei a cabeça sobre o travesseiro, o sono se arrastou por sobre mim. Senti quando ele veio e abençoei o espírito doador do esquecimento. Obrigado por ouvir até o final. Curta e compartilhe para apoiar essa iniciativa.